Começando mais um Legendário Cast hoje aqui, de novo, mais uma vez, com a presença do Valmir. Fazia tempo que o Valmir não vinha, né, Valmir? Tava com saudade aí. Literalmente começando o ano de 2025, né, no melhor lugar aqui na casa do pai e também ao lado de um casal muito especial, que você vai apresentar eles para nós. É bom a gente estar em comunhão e nesse tempo de qualidade aqui, de orientação também, viu? Amém. O tema hoje é Desfrutando o Chamado de Deus, com o Legendário número 1. Nosso casal aqui, Vinícius Galera, né? Legendário 11.549. E a sua esposa, Vanessa Galera. Vamos lá, Vinícius. Privilégio, uma satisfação estar aqui, uma alegria, na verdade, poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí da nossa história, dessa trajetória no Legendários, não, gaguejando aí, no Legendários, tudo que nós temos vivido nesse movimento maravilhoso aí. Olha só. É uma honra a gente estar aqui com vocês, né? E realmente falar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Olha só. E é sempre especial, Marcelo. A gente... Marcelo não, Robson, Faz né? tempo que ele não vem aqui. Olha só, gente, tô sonhando Marcelão. Você deixou a bancada, eu falo o teu nome aqui, meu irmão. Ó, você já deveria estar aqui, né? Então vamos lá. Ô Robson, mas veja, é sempre especial a gente receber todos os legendários, sejam algum que já participou de um top ou outros que participaram de REC. Isso. Não é? E olha só, hoje nós temos aqui ele que participou do primeiro REC no Brasil. Amém. Como foi essa experiência aí, galera? Já compartilha com os nossos irmãos, as mulheres, famílias, porque muitas pessoas ficam realmente interessadas em saber. Quando você falou para mim aqui, eu não tinha essa informação. Não é sempre importante. Como recebeu esse convite? De onde veio? Não é? Dá esse resumão para nós aqui. Rapaz, foi um momento inusitado, porque conhecia, claro, o Antero aqui da igreja, como diácono da PIB. E numa reunião da PIB eu me disponibilizei a ele a fazer aquilo que fosse necessário na igreja. Estávamos aí para servir. E um dia estava entrando na igreja, entrando na nave da igreja pela entrada da direita, e nós nos cruzamos. Eu entrando, ele saindo. Ele com aquele jeito: ô galera, como é que você tá? Tudo bem? Nos cruzamos e já tinha passado. Ele falou: ô galera, preciso falar com você. Olha aí. E eu: diga lá, o que precisa? Não, estamos com um projeto aí. O que eu posso falar para você é que você tem que entrar no site tal, se inscrever, você faz uma mochila de até 14 quilos e siga essa minha orientação. Olha, importante. Arranje uma mochila para você, arranje uma barraca individual, um isolante térmico e um Flávio, colchão. Um colchãozinho, né? Um saco de dormir. E, cara, o que eu posso te falar é desfrute o caminho. Famosa segue a lista. Famosa segue a lista. Mas o que é isso? Dele, cara, é um projeto que a gente quer trazer para Curitiba e eu preciso formar 20 pessoas. Nós fomos em um grupo para Guatemala, né? Que é dos 11.300 ao 11.009, se eu não estou enganado. E aí fomos em 10 para o primeiro REC do Brasil, que aconteceu em Santa Catarina. Fomos 10 daqui, que formou os primeiros 19 legendários aí de Curitiba, que viemos a fazer daí o projeto aqui em Curitiba. E por incrível que pareça, Robson, que vem aquela pergunta que não quer calar. Veio até um certo temor, uma certa dúvida, um certo, medo, de repente? Cara, veio uma certeza de não ir. Olha aí, Robson, você vê? Olha só. Quando ele me convidou, na verdade, eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos. Eu ia passar 50 dias com a família lá. E o nosso REC aconteceu no dia 22 de novembro de 2018. E eu tinha uma viagem marcada no dia 5 de dezembro. E a minha esposa, a hora que eu cheguei no corredor da igreja, o Antero olhou para mim ainda e falou assim: você libera ele para ir? Olha aí. E eu: ai meu Deus, o que esses homens estão aprontando para ir, né? Porque a gente estava com a viagem há 50 dias marcada. Só estão falando do alvará da esposa, né? E eu falei: pronto. Daí eu ainda lembro de brincar com ele assim: tudo bem, mas se ele chegar arrebentado, você cuida dele, que eu vou com as meninas vou viajar. Ele fica tranquilo. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Quando ele falou que eu vou, o que você ia imaginar? Fazer o quê? Ir lá? Eu não tinha ideia, a gente não tinha informação nenhuma naquela época, era completamente sem nenhuma, não tinha mídia, não tinha publicidade, não tinha nada disso naquela época, né? E também não foi uma coisa que eu quis ir atrás.
pra saber. Foi muito rápido, né? Foi 15 dias, acho, antes, né, amor? 15, 20 dias antes. O Antero foi Tinha no acabado começo de de voltar. novembro e a gente foi foi no dia 22. ele Foi tinha Não teve um acabado- tempo, na verdade. né? Não teve Não, muito não. tempo. Foi muito rápido. O REC do Antero é 135 e esse top que a gente fez é 133, pra vocês verem a colado proximidade ali, que bem é. próximo. É. Então a gente não tinha essa ideia do que era e também não tinha um interesse em saber. Sabia que não ia ficar sem comunicação Sim. e essa falta de comunicação a gente não ia conseguir falar com eles. Ah, tá bom. E não foi algo assim que, não, eu preciso saber o que é esse movimento. Não, o Antero pediu para ele ir, ele entendeu que era para ele ir e foi. ponto. E falando Descansou. daquela época pra cá, Vanessa, hoje a gente entende que o Legendários vive um momento assim realmente ímpar. Sim. Até porque, devido à repercussão, Robson, devido aí a toda a publicidade, a mídia nas redes sociais, devido à transformação dos homens. Sim. E hoje você entende que é um novo momento também para as mulheres que ainda não são esposas de Legendários e as que já são? Sim. Eu vejo hoje uma transformação, inclusive nas mulheres. A gente sempre fala que a transformação ela começa nos homens na montanha. Mas hoje a gente aí fazendo esses. A gente hoje tem um projeto que a gente faz 21 dias de oração antes. Né? Então a gente, por exemplo, lá no Oeste vai começar 21 dias de oração pelo tópico que vai acontecer. Então esses 21 dias de oração, ele começa uma preparação dessas mulheres. Sim. E nisso elas começam a se transformar antes do homem ir para a montanha. Elas começam a entender e ter algo do Senhor já para elas antes, coisa que nós não tínhamos antes, né? Sim. Então a gente começa a ver a transformação nelas, os testemunhos que elas trazem mesmo antes deles irem para a montanha. Olha só. Então você tem um momento diferente. Nós estamos vivendo algo realmente especial com as esposas de Legendário e algo muito inusitado. A gente talvez imaginava que era algo Sim. grandioso, mas jamais imaginou que ia ser algo Transformador. tão transformador não só para o homem, mas para a mulher também e para toda a sua família, né? Isso é muito bom, né, Robson? Mas assim, voltando um pouco lá, você foi a primeira vez. Ela não sabia de nada, né? E daí como foi voltar aos Legendários? Qual foi a experiência lá? Lá eu tive várias experiências, mas uma das coisas marcantes que tiveram nesse evento em si, né, o primeiro REC, quando eu estive lá, foi que em um dado momento eu estava orando e pedindo a Deus uma explicação do que estava acontecendo. E eu tinha recebido uma palavra em meados de 2010, 2011, que Deus me levantaria para estar à frente de um grande movimento, de um grande ministério de homens. E eu falava, Deus, isso daí é maluquice, eu nunca esperava estar à frente de qualquer ministério, tampouco numa obra assim como essa. E quando eu estava nesse REC, quando eu estava lá participando, eu entendia que Deus alguma coisa estava preparando ali nesse processo. E eu orando falava, Deus, se é para eu estar nesse negócio, eu quero um sinal claro teu. Eu sei que você não vai se materializar aqui e me dar um abraço. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que eu me levantar, e eu não era cara no pó, era cara na lama, porque chovia muito nesse momento, era noite. Assim que eu me levantar, você vai pedir para que um homem que esteja próximo de mim venha me dar um abraço e vai falar para mim, esse abraço o Senhor mandou vir te dar. E aí eu vou entender que eu tenho que estar nesse projeto e que é o Senhor que me colocou nesse projeto, não foi um simples convite do Antero para eu estar aqui. E eu acabei essa oração e ali eu fiquei em silêncio, escutando o que estava acontecendo naquele momento, e me levantei. E assim que eu me levantei, as pessoas começaram a se abraçar e aí veio uma ordem, abrace a pessoa que estiver mais próxima. E eu falei, não, Deus, o que eu pedi para você é que alguém venha me abraçar e fale isso. E aí eu vou entender que é você que está nesse negócio. E nesse momento veio um homem, me abraçou e falou, Deus está pedindo para eu vir aqui te abraçar. Ali eu entendi tudo, qualquer dor ou qualquer sentimento que eu tivesse tendo de não aceitar ou de não estar entendendo o que estava acontecendo ali, foi jogado fora e falado, ok, Deus, há um tratamento que você quer aqui e esse tratamento eu vou me submeter porque é algo maior você quer que eu faça. E ali foi só esperar o que Deus tinha tratado, ou que Deus tinha ainda a tratar no Vinícius, na família do Vinícius, para que as coisas viessem a acontecer posteriormente.
E hoje nós sabemos que a galera ocupa aí uma função importante, não é? Diretor do Oeste do Paraná. Então isso começou o desfrutar o chamado de Deus. Acho que começou a ter o primeiro REC, já começou a desfrutar do chamado de Deus, né? Que você não colocou Deus à prova, mas pediu uma orientação de Deus, né? Se a gente falar assim, quando eu recebi essa primeira palavra lá em 2010, e o que a gente está falando no REC é 2018, eu falo muito assim, né? Tantas pessoas na Bíblia receberam, né? Davi recebeu uma palavra quando ele estava pastoreando ovelhas. Sim. E quanto tempo depois que essa palavra se cumpriu? José, quanto tempo depois se cumpriu? E essa palavra veio na minha vida lá em 2010, de repente em 2018 eu estava participando de um REC, e veio a concretizar o viver, o estar integralmente lá em 2023. Então, 2018, eu creio que Deus estava fazendo mais um passo do que ele estava preparando o Galera e a família do Galera para viver esse chamado. Então, ali em 2018, foi talvez o primeiro passo dentro do Legendários. Mas Deus já vinha preparando há algum tempo isso. Depois que eu fui no REC, tiveram várias circunstâncias ao qual Deus pegou o vaso, amassou ele bem, triturou, fez um pozinho, depois colocou água de novo, depois ele reconstruiu, colocou no fogo, deu uma rachada, voltou, fez o pó de novo. E aí a gente está aí vivendo o que Deus tem colocado na nossa vida, um chamado que eu entendo sim ser de Deus, porque eu estava hoje fazendo uma live com um pastor e ele falou assim, obrigado pelo que vocês têm feito, obrigado pelo que vocês têm feito aqui na região. Eu falei, cara, você não tem que agradecer, você não tem que nem ao mesmo falar o meu nome nesse sentido, porque o que a gente faz é o que Deus tem pedido para a gente fazer, então não há mérito nisso, há uma obrigação. E quando nós estamos fazendo isso, não há nada que eu faça, não há nada que eu possa preparar que seja o suficiente para fazer aquilo que Deus quer fazer. Sim. Então, na verdade, eu só estou sendo um instrumento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, por mais que antes da gente estar nesse processo ou vivendo isso dentro do movimento, de estar dirigindo uma das sedes, nós trabalhávamos com eventos, né? Nós tínhamos uma agência de viagens e trabalhávamos com um evento. E eu falo assim, por melhor que nós fôssemos uma pessoa que faça um evento, nós nunca somos capazes de prever ou poder falar o que Deus vai falar com você na montanha. A tua experiência, a minha experiência né? foi única. Então, Deus vai preparar tudo isso para cada um. E o viver isso é o quanto Deus é capaz de colocar pequenas peças ao decorrer do tempo para você estar vivendo isso que Ele quer que a gente viva, né? Realmente é impactante. E o chamado para os Legendários? Porque você foi pro top, pro REC, mas você tinha agência. Você também, daí vocês foram para os Estados Unidos morar, ficaram um tempo fora, né? Sim. 2 anos lá, né? 2 anos fora, aham. Daí voltaram. Desde que o Vinícius foi, a gente não parou de servir, né? Servindo No top, né? no top, mas Legendários. tinha o seu trabalho era secular. O seu trabalho no normal. Normal. Você voltava pro Brasil e daí veio... Nos Estados Unidos eu falo que Deus forjou o ferro na paulada mesmo para a gente estar vivendo. Intenso, então. Muito mais intenso. Mas muito não com os mais... Legendários. A sua vida não com Legendários, Deus. a vida com Deus. O Legendários, teoricamente, entrou em stand-by por causa da pandemia, né? E Deus forjou a gente de uma forma absurda. E aí, assim que a gente retornou ao Brasil, tudo voltou ativo tava aqui. Voltando, né? Quando a gente voltou, estava começando a voltar. E aí a gente entrou nisso quando em 2023 veio um convite para a gente implementar em Maringá. Ir lá, colocar o Legendários em Maringá, colocar toda... E eu lembro até o dia, né? A gente estava no culto aqui na igreja e o Senhor falou claramente que era o último culto nosso aqui. Você falou isso pra Edilene. Falei para vocês todos, vocês estavam lá em casa. A gente saiu do culto e fomos almoçar. Todos lá em casa. O Senhor falou claramente para mim e para minha filha do meio, para a Júlia. Isso daí foi assim, no momento da bênção apostólica, eu olhei pro lado... O Michel tava pregando. Ela e a minha filha do meio chorando e eu olhava para as duas e falava assim,
não está combinando o momento com o que está acontecendo aqui. O que vocês estão... Você não tinha essa ótica, não tinha essa visão. Não tá, Não tinha. E, Mas já assim, tinha o convite para ele nada, não tinha nada. Nada. O Senhor falou claramente para mim assim, é o teu último culto morando em Curitiba. Eu falei, Senhor, mas pra onde que a gente vai, né? Depois que você muda uma vez, é claro que a gente entende que é muito mais fácil, né? Mais leve. Mais leve, a gente não tem esse apego mais. Mas tá bom, Senhor. Eu olhei pra Júlia e falei, Ju, o que tá acontecendo? Ela falou, mamãe, eu sei, a gente nunca mais vai voltar pra cá. Sem vocês E eu conversarem. falei, meu Deus do céu, nenhuma conversar. Nós fomos todos almoçar lá na casa da minha mãe, a gente tava morando lá naquela época. Tava ou não tava? Não tava. Não tava, mas a gente foi todo mundo almoçar pra lá e eu tinha ficado comigo. Sim. Tinha compartilhado com o Vinícius naquele momento, mas tinha ficado pra mim aquela fala do Senhor comigo. Aí o Senhor me incomodando, que era para eu contar e compartilhar para as pessoas que estavam conosco. Que no caso era a Edilene, o Robson, a Joyce, o João, para falar. Para a hora que acontecesse, não fosse algo nosso humano aceitar, mas sim algo que o Senhor já tinha falado. Então era claro do Senhor, eu preciso que você fale. Recebeu uma direção espiritual. Que você, a hora que receber esse convite, vocês vão entender que não foi algo carnal e sim algo do Senhor. E daí a gente recebeu o convite, né? E fomos lá para Maringá. E assim, quando contou, a Edilene não acreditou, né? E com você... Fale como foi receber isso daí, você que estava lá. Então, Olha aí, Robson. então, você falou isso lá. Sim. Mas o convite depois, foi quantos dias depois? Isso Para vocês demorou. trabalhar pro Legendários? Um mês, Demorou mês umas e pouco. 2-3 semanas, eu acho. Acho que foi umas 2. E daí a gente foi orar, foi entender do Senhor se era isso mesmo. E aí, nós dois conversando, né? Tipo, é o Senhor que tá chamando. Vamos. E assim, aí é largar tudo. De novo. Para seguir aquilo que o Senhor tinha. Se entregar no chamado, realmente. Se entregar no chamado. Assim, é abrir uma porta escura e falar, Senhor, eis-me aqui. Não é só se entregar ao chamado, é você ter um contrato de trabalho na mão esquerda e um chamado de Deus na mão direita. E qual que você obedece? Você pegar a caneta e falar assim, eu vou assinar esse contrato. Deus falar para você que vai acontecer e você falar assim, espera um pouquinho, eu já assino. Cerca de 3 semanas depois vem a confirmação do que Deus falou. Se é Deus que está falando, vai acontecer de tal e tal forma. Aconteceu. Eu voltar para o cara que estava com o contrato na mão e falar assim, irmão, eu não posso assinar. E o cara fala assim, cara, você não está entendendo. Eu já estou com tudo pronto, já está tudo... Você só tem que assinar, eu já estou... Tudo que eu tinha que providenciar, já providenciei, inclusive a tua remuneração já foi aprovada. Eu falei, cara, perdão, mas Deus me chamou e Ele é maior. Pronto. Simples assim. That's it. E aí ele falou, não, você não sabe o que você está fazendo. Eu falei, Deus sabe o que eu estou fazendo. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E aí... Só ele, né? Fé? É só Ele. E aí fé, a gente se entregou aí. Claro, conversamos com o Antero, com outros líderes na época, com a Audrey, com o Lauro, né? Com a Gisele. Robson estava nessa conversa, João. Então, foram momentos aí de aconselhamentos. Afinal, há sabedoria na multidão de conselheiros. E se entregamos mais uma vez. Mais uma vez, e aí embarcamos para Maringá. Lá começamos uma jornada dentro do mundo eclesiástico que não tínhamos vivido de forma integral, mas vivíamos há muito tempo aqui na igreja. E assim, o que chama a atenção, Robson, ouvindo esse casal, ouvindo vocês, Sara e Vanessa, galera, quantos homens que vão à montanha para sair de casa numa quinta-feira e para retornar no domingo, eles se preocupam. Ah, mas vai ser muito para mim, vou ficar sem meu aparelho celular, vou ficar, de repente, sem algo costumeiro. Não é? E vocês tiveram essa entrega e não foi num curto espaço de tempo, está aí na dependência do que Deus vem autorizando e permitindo vocês. Né? Para você entender o que foi, em 5 anos foram 4 cidades, 2 países, 12 casas. Olha só. Surpreendente. Porque mesmo. de Maringá a gente acabou mudando para Cascavel. Nessas mudanças tiveram lugares transitórios que a gente ficou. As crianças sempre junto, a gente... E elas até brincando, né? Até numa universidade a gente já morou.
Olha aí, É verdade. Até numa universidade a gente já morou. Então, assim, e muitos perguntam, cara, mas se foi sozinho? Galera, você é louco? Não, eu aprendi que a família se anda junto. Não, mas se você for sozinho, você vai caminhar mais rápido. Mas sem a minha família eu não vou. Não há sentido em ir sozinho. E sempre juntos. Sofremos juntos, ficamos felizes juntos, nos amamos juntos. Moramos dentro de uma universidade juntos, moramos em casa de campo juntos, moramos em tantos lugares que fomos nos adaptando. E hoje estamos numa base que é Cascavel, um lugar que Deus proveu para nós estarmos e estar dirigindo lá, e está uma bênção. Hoje nós estamos na cidade de Cascavel, mas dirigindo o Oeste Paranaense, que é um local que está maravilhosamente bem aquecido, né? Tem me surpreendendo é uma região muito econômica aquecida do estado do Paraná. E assim, perguntando já, vocês falando sobre o Oeste, falando sobre todos esses desafios, o interessante, Robson, eu acredito que tantos homens e mulheres, famílias que estão nos acompanhando, tem aquela curiosidade, quem sabe. Será que os homens de lá, as mulheres lá do Oeste, daquela região, é a mesma dificuldade daqui, de Curitiba, de repente, da metropolitana? Você, de repente, vocês ali escutam algo diferente, tanto da parte das mulheres quanto dos homens, do que vocês ouviram aqui, escutam por aqui? A gente tem uma peculiaridade lá. A gente vê que muitas vezes a gente tem tido um público em alguns lugares que são mais conhecedores já da palavra, ou talvez já sejam um grupo evangélico, ou já estão inseridos em alguma igreja. E o que tem acontecido lá no Oeste é que cerca de 40% a 45% se dizem católicos. Quando eu falo assim, se dizem católicos, a gente no questionário de inscrição pede qual é a sua religião ou qual igreja você participa. Alguns escrevem católicos. Geralmente esse que escreve católico, ele vem num berço católico, mas ele não sabe nem o que é uma missa. Não frequenta nenhuma paróquia. Nada. Então, o seu pai e sua mãe são, desses 45%, 5% realmente vão. Os outros 40% não sabem. Então, tem tido um aquecimento no meio desse povo que tem conhecido a palavra de Deus, tem conhecido que é Jesus. Alguns testemunhos que chegaram até a Vanessa e a mim, assim, eu não sabia que eu podia conversar com Deus. Olha só. A gente tem tido muitos testemunhos, assim. Eu tive uma esposa um dia, numa chegada, de abraçar a gente, assim, e falar: obrigada por apresentar esse Jesus para o meu marido. Olha só. Ele sempre foi da igreja, mas ele nunca conheceu esse Jesus. E daí é o que o Vinícius fala, né? Não é sobre nós, não somos nós que estamos fazendo, mas a gente vê que o Senhor tem colocado a mão ali no Oeste do Paraná e falado: vai, porque tem muitas e muitas famílias que precisam ouvir da minha palavra, ouvir do meu testemunho aqui. E isso tem sido impactante, assim. Olha só. E quantos homens, assim, aproximadamente? Nós formamos aí em 2024, entre Cascavel hoje, linha Oeste, fez 1 ano. Foram 1.000 legendários. Hoje você está como diretor do Oeste do Paraná. Base Cascavel, né? Sim. Pista Renovação. Mais Cascavel ali, quantas cidades abrange ali a região? Hoje está fazendo... Porque hoje aqui em Curitiba é tudo longe, né? Curitiba é só a região metropolitana. Colômbia, Nantamaré, tudo. Máximo, depois de Malapa, um negócio ali, Ponta Grossa, 5 km. Mas no interior do Paraná, igual Maringá, pega toda aquela região, e Cascavel ali. Quantas cidades mais ou menos vocês abrangem? O último top foram 40 cidades diferentes. Então, assim, falar alguma das principais. Foz do Iguaçu, o pessoal do Paraguai vem fazer com a gente, apesar de ter aberto já agora, né? Uma pista lá também. Somos irmãos, somos co-participantes lá com eles, ajudamos muito eles vêm servir com a gente também. Mas Foz do Iguaçu, Toledo, Assis Chateaubriand, Umuarama, Campo Mourão, Cianorte, Jesuítas, Corbélia, Mercedes. Tem cidades de 4, 5 mil habitantes e cidades de mais de 100 mil habitantes que estão lá com a gente. Céu Azul, Medianeira, Matelândia. Então é uma região que tem sido aquecida de uma forma impressionante. Assim, nós temos crescido de uma forma que não tem como falar que é humana. Porque esse próximo top, que é dia 20 de fevereiro, vão ser 440 homens subindo, mais 400 servindo. A gente está falando de 840 homens na montanha.
A gente está falando de inscrições que foram abertas e se encerraram em 6 minutos com mais de 1.600 acessos simultâneos. Tá Então isso não é humano para mim, isso daí só pode ser É só Deus, Deus, né? agitando esse pessoal aí para, vão me buscar porque eu tô lá, vão me buscar porque eu quero falar com você. Então tem sido um chacoalhão na região. A última chegada que a gente fez na igreja, a igreja tem capacidade para 2.200 pessoas, a estimativa é que estavam em mais de 2.500 pessoas dentro da igreja. É isso. Então, uma coisa que tem nos surpreendido A região absurdamente. está crescendo lá. Pegar toda a região ali da população, acho que maior que Curitiba, se duvidar. Deve É, dar. toda a região. Eu acredito que sim. E essas 40 cidades que ele domina na região ali, sim, e as E a mulheres? gente estamos nela, né? Como A gente fica? está aí atendendo todas essas mulheres, inúmeros grupos de cidades aí, fomentando e fazendo os cafés e fazendo as lives de oração com elas e estando junto. É vida na vida, né? A gente precisa estar vida na vida com essas mulheres para fortalecer as lideranças das cidades e que elas multipliquem nessas cidades e que cada vez mais mulheres... O que eu mais recebo pós-top é assim, nós precisamos continuar. Nós precisamos entender mais. Esses dias eu tive uma esposa que falou assim para mim, de igreja, uma igreja muito bem estruturada, eu preciso ser discipulada por você. Eu falei, não, calma. Não. Ela, não, eu preciso. E daí, conversando com a conta dela, falou, eles precisam entender aquilo que está acontecendo no Legendários, porque eles viviam até então uma religiosidade na igreja, e agora eles veem Jesus. E eles querem realidade. Jesus. E eles precisam de Jesus. Então, a gente tem levado Jesus aí para todas essas igrejas. Está sedente lá. Está sedente de Jesus. Eles querem Jesus. As mulheres pedem chá, as mulheres pedem encontro, os homens pedem encontro. Tá uma coisa muito gostosa. Tá muito Você gostoso. vê que as pessoas, elas não estão interessadas em homens, elas não estão interessadas na farda, elas não estão interessadas num evento. Convívio, elas estão com amizade, sede de sede. conhecer mais de Jesus. De Jesus. E hoje naquela região, quando você, por exemplo, passa com a farda ali, galera, já chama bastante atenção de vários homens? Como tem sido essa recepção? Hoje você anda nas cidades e o pessoal tem uma brincadeira de tirar foto dos carros que tem adesivo e pedir café. Eu Olha não aí, consigo café? hoje. Café. Café. Então ele... Tanto Como de assim? homem quanto de mulher. Porque tem o adesivo, né? Dos legendários e tem o adesivo das esposas do legendário. Então, no grupo dos homens, eles colocam eles tiram foto desse adesivo e falam, fulano, te E aí, vi, quero um café. Te E as vi, mulheres a vamos mesma tomar um coisa. café. Acha Então, o adesivo, É um propósito, né? Você tá lá Sim. vamos se encontrar, vamos bater De aproximação, papo, queremos realmente, estar ali. junto. aproximação, quero Exatamente. falar. Só. E assim, diariamente, 4, 5, 6 fotos de alguém se encontrou. Eu acabo não tirando foto porque eu encontro 5, 6, 7 carros diários. Então, às vezes, é uma coisa que nos surpreende. Você está andando na rua e, de repente, meu sobrenome é Galera, não é um apelido, né? E sou chamado de Galera. De repente, um cara fala, ô, Galera, eu acho que até não é comigo. E, de repente, eu viro o cara, Como assim? ô, Aú! Esses dias eu brinquei com a Vanessa, a gente estava vindo para cá e eu parei num posto de gasolina. E de repente fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, o cara, eu falei, pô, tamo aí. Eu parei no Então, posto Quatro Irmãos, vindo de Registro, de São Paulo. Parei lá, o gerente do posto, legendário. Fez o top aqui em Curitiba. Chama muita atenção. Muito, realmente, Pelo né? adesivo, Muito. conhecer pelo adesivo do carro. muito. Chama muita atenção. Tem sido algo que tem crescido e tem feito a diferença. O que mais a gente tem recebido isso não tem crescido por publicidade, isso não tem crescido por uma jogada de marketing. As pessoas se chegam e falam assim, eu conheço esse cara de infância e esse cara não pode estar do jeito que ele está por qualquer motivo. Eu já vi ele ser internado e não deu efeito. Eu quero conhecer o que esse cara conheceu, porque ele mudou demais. porque no É interior tem orgânico, muito isso, natural, né? não é? Não, o interior é muito pequeno, né? E As as cidades são pessoas pequenas. conhecem a intimidade As pessoas um do sabem outro. que é uma outra. Sim. Elas conhecem um outro. Então elas olham e falam... E até a repercussão também, né? Através das redes sociais é mais fácil, né? A popularização ali. A polarização realmente é mais rápida. É mais rápido. Porque A pulverização é muito rápida, muito né? aqui, é muito por exemplo, rápida. a gente pega por Curitiba para alcançar vários bairros, a gente precisa fazer, de repente, um tráfego pago Sim. ou uma ação muito mais intensa. No interior, não. Interior não. O interior é rápido, realmente. rápido. Eu sou interiorano, estive lá esse final de semana em um evento gospel
E foi muito rápido. Davi Sasser, por exemplo, estava em Apucarana, eles divulgaram assim, coisa de uma semana, lotou. Sabe assim, foi fantástico. Então eu vejo isso acontecendo de uma forma orgânica, natural, com os legendários aqui na capital. Imagina lá no interior, não é? Você vê o volume do que está acontecendo. Em maio do ano passado, nós recebemos uma menção de honra na Câmara Municipal de Cascavel. Logo em Cianorte teve uma proclamação. Além da menção de honra, foi colocado também no calendário municipal como o Dia do Legendário. Em Cianorte também aconteceu isso. Então, o interior tem reconhecido o nosso trabalho. Ele tem visto como uma diferença na sociedade, como algo que está impactando a sociedade de um jeito positivo. Então, pergunto muito para mim assim, onde que o Legendários vai parar? Não sei. Não sei porque quando em 2018 fui convidado para ir, eu nem sabia o que era. Você sabe onde ele começou. Tão pouco sabia o que ia se tornar, né? Aonde vai parar, não sei. Mas qual é o teu objetivo com isso, galera? Olha, eu sei que se nós fizermos famílias fortes, nós faremos a diferença na sociedade. E se nós tivermos famílias fortes, nós teremos bairros diferentes, cidades diferentes, estados diferentes. E nós faremos uma nação diferente. Então eu vejo que o Legendários não veio para passar ou para ser uma modinha ou o laranja, mas veio para fazer a diferença na sociedade. E eu creio que é uma ferramenta de Deus para fazer a diferença nessa nação e tantas outras nações no mundo. E assim, eu vejo que é bem interessante porque a gente acompanha nas redes sociais. Poxa, São Paulo, Rio, não é Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, diversos estados. E aí a pessoa fala, poxa, no interior do Paraná. Muitas vezes um homem está nos assistindo aqui, ou uma esposa, de repente, fala, mas será que lá tinha uma necessidade muito grande? Vocês sentiram essa carência da mulher quanto para o homem também, nas famílias, de um modo geral? Eu entendo que Deus, ele fala, vai. Você coloca o pé e ele coloca a ponte. Deus, ele muitas vezes, ele te mostra só, ele te dá a visão de onde está. Mas ele não te diz qual é a necessidade e como isso vai acontecer. Deus simplesmente falou assim, vai para Cascavel. E quando eu olhei para a Vanessa falou assim, não. Ele não falou comigo, não, ele falou com você. Eu só Olha falei, aí. não. Aí a Vanessa ficou falou, mais não. uns 3, 4 meses, né? Eu tô orando, eu falei, tá bom, vou esperar Deus falar com você, mas Deus já falou que é pra gente mudar. Você estava em Maringá, né? Estava em Maringá. Eu não sabia. E a Vanessa falava, não, Deus não me liberou ainda. Eu falei, por que você tá surdo? Por mim ele já falou. Então parei e falei, deixa Deus falar com você. E aí, quando Deus deu a liberdade para ela, falou com ela, foi só colocar o pé. Mas a gente não tinha essa noção. A gente não tinha essa noção dessa sede. E quando a gente fez essa primeira triagem ali, acho que o primeiro compilamento, né, das inscrições, que a gente viu a quantidade de inscritos, de quantidade de cidades e a quantidade de gente que estava começando, que não tinha uma religião, que não tinha nada, a gente se assustou. A gente realmente se assustou. Foi algo... Impressionante, tá fortalecendo lá. E Foi falando em nações, como tá os amigos lá? Você fez a primeira oração Tríplice Fronteira, né? Oração do mês. Você viu? Brasil, Paraguai e Argentina orando junto. Olha só. A gente iniciou o ano aí fazendo uma oração pelo ano com as 3 nações. Juntamos o Brasil, Argentina e o Paraguai. São irmãos nossos de caminhada. Estamos juntos, fazendo tops junto, coordenadores muito amados, irmãos que estão sempre juntos. Nós nos reunimos ali na região da Tríplice Fronteira, do lado brasileiro, e ali fizemos uma oração em unidade pelo ano, orando pelos 3 países e orando pelas nossas famílias. E o interessante, o marco interessante disso daí, que o local onde a gente fez essa oração, ela é considerada a maior encruzilhada do mundo. E a gente não sabia quando a gente marcou nesse lugar. A gente não sabia. A gente não sabia. Os maiores umbandistas e macumbeiros utilizam aquela região para fazer os despachos. E ali eu escutei uma história bastante interessante que tem um pastor, o cara é pastor hoje, e ele trabalhava para um desses grandes despachadores da região. E um dia ele estava lá fazendo seus trabalhos e chegou um entregador de gás. Esse entregador de gás chegou lá e olhou aquilo, quando olhou para o chão, falou, sangue de Jesus tem poder. Nisso o cara que estava lá fazendo as coisas olhou e falou, tira esse cara daqui, esse cara eu não quero aqui.
E aí o cara olhou, não, mas peraí, quem é você? O cara olhou e falou, sou entregador de gás. O que você faz da vida dele? Cara, eu entrego o gás, eu vim aqui entregar o gás que vocês pediram. Ele, não, o que você falou? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Não, peraí, se você falou só isso, e esse cara que eu considero o maior dos macumbeiros está pedindo para você sair daqui, eu quero conhecer esse teu Jesus. E esse cara se converteu. Então, essa oração que as nações fizeram ali foi num lugar onde mais se faz trabalho de macumbaria, porque se considera a maior encruzilhada. E lá nós consagramos como um lugar onde vai ser um lugar de maior transformação de homens e de famílias, porque essas 3 nações estarão juntas, transformando famílias e transformando as nações, porque isso começa pelo seio da família. Surreal, hein, Robson? Para finalizar com chave de ouro, realmente, né? Para você ver, né? Acho que não vai ter nenhum lugar no mundo que vai ter um tríplice fronteira assim, orando, pedindo a Deus e fortalecendo desse jeito. Não conheço. Não É conheço. importante, realmente, alcançar diversas nações, não é? Tempo de qualidade de conhecimento aqui, para mim está sendo bem interessante, sabe? Você não conhecia a história do galera? Não conhecia, viu? Então eu estou aqui assim como vocês, né? Matando as nossas curiosidades, adquirindo um pouco mais de experiência através de vocês. Você nunca imaginava estar desfrutando, era o caminho, né, não é? Mas desfrutando o chamado de Deus. Não. Quando eu recebi essa palavra lá atrás, eu nunca a imaginei. Chegar onde você chegou até agora. Nunca. E nem sabe se pode chegar mais adiante ainda. Não. Eu depois que eu aprendi a viver a dependência de Deus, isso os Estados Unidos me forjou muito bem. Uma coisa que os Estados Unidos me mostrou é: você confia muito em dinheiro. Você já confiou muito no que você já ganhou, no que você já fez de riqueza. Eu vou te ensinar a confiar em mim. Amém. E quando Deus me mostrou o que é confiar no tratamento de Deus, o que é confiar em estar com Deus, porque eu falo assim, né? Você, quando entra na igreja, você vê muitas vezes as pessoas levantando a mão e falando, porque eu entrego tudo a ti, Senhor, faz o que você quiser de mim. É fácil a gente fazer isso. É fácil a gente falar isso. Viver isto é muito diferente. Então, hoje eu falar para você assim, eu estou vivendo a dependência de Deus e o que Deus quer escrever para a minha vida eu estou recebendo. Hoje parece fácil. Mas chegar a viver isso e viver esse processo foi muito dolorido. Foi tempos e tempos do que Deus tinha que mostrar o que é depender dele. Então, onde Deus vai me levar, não sei. Talvez ele já tenha até me falado. Talvez em alguns momentos me faltou fé. Talvez fui incrédulo. Mas eu sei o que Deus me prometeu. E sei que passos que estão sendo dados estão me levando àquilo que Deus me prometeu. Eu cheguei até o fim? Creio que não. É o que eu almejava? Nunca imaginei viver isso que eu estou vivendo hoje. Está sendo gostoso? Muito bom. Porque eu vejo o quanto é prazeroso quando Deus está fazendo aquilo que os teus braços não são capazes de fazer. Vocês acham que hoje vocês já estão mais conectados com Deus, mas não sente tanto medo igual se sentia atrás? Com certeza. Porque nós gravamos um podcast com o pastor Michel e nós perguntamos para o pastor Michel como entender a palavra de Deus. Ele falou que está mais conectado, o devocional dele todo dia de manhã, que ele faz, conversa com Deus, canta, e ele aprende você a ouvir Deus. Então você acha que agora você já vivendo isso daí, você já está mais conectado com Deus e já não tem tanto mais medo de se Deus te mandar para outro lugar ou uma outra missão, você entender que teve uma palavra de Deus, faça isso. E você falou assim, Vanessa, se Deus está falando, vamos. Porque antes talvez a gente tinha medo. Vamos ou não vamos? Vamos para Maringá ou não vamos? Mas não sei, vamos largar tudo. Depois vamos para Cascavel ou não vamos? Mas agora que você já passou as duas fases, você sentiu que está cada vez mais conectado com Deus, você acha que agora ainda acho que deve bater um medo, né? Sim, é o medo do mas novo, acho que né? Acho que você enfrenta a situação melhor hoje em dia. Nós somos humanos. E o frio na barriga, se não existir, nós somos hipócritas, né? E, é necessário. E é necessário. A gente recebe umas ligações, uns áudios de vez em quando, né? Tem algumas pessoas que mandam umas coisas para nós e eu falo, Deus, dá uma aliviada aí. Mas
se for a certeza que Deus está no negócio, sim. Mas não é centro da fácil. vontade de Deus, né? Não Eu é acho que fácil isso, porque né? quando você muda, você não está mexendo com você. Você está mexendo com a tua esposa, você está mexendo com seus filhos. Cada mudança você deixa um pedacinho. Cada momento que você vai, você criou uma raizinha que você está puxando. E são momentos que você vive com outras pessoas. Não é mais a mesma ligação. Então, hoje a gente fala com alguns amigos dos Estados Unidos que viveram grandes momentos com a gente, mas não é mais a mesma coisa. Em Maringá tiveram outras pessoas. Aqui acontecem outras coisas. Então, toda mudança é difícil. Ela nunca vai ser tão prazerosa quanto como se pensa. Mas nós hoje entendemos que se Deus está pedindo alguma mudança é porque Ele quer alguma coisa melhor para as nossas vidas. Isso é um entendimento. Não quer dizer que é fácil. Isso é uma frase minha. Todas as coisas no mundo são simples. Não quer dizer que são fáceis. Sim. Então a simplicidade ela está em todos os lugares. A facilidade nem tanto. Esses dias ele tava, vamos mudar? Em Cascavel mesmo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não tenho nem de desmontar a mudança ainda. Calma. Dele, não, mas já faz muito tempo que a gente tá na mesma casa, 1 ano. Já Já pegou. tá há muito tempo na mesma casa. Eu falei, não, Rapaz, tá por favor, gente. Vamos. Calma Não aguenta, aí. vai ficar 1 ano. Que coisa, hein? Vamos ter que Começa a trocar pra acumular todo os lado. negócios no canto, tá na hora de mudar para conseguir tirar as coisas. Tá aí, ó. Bom, vamos deixar um pouco pro próximo, né? Mas É mas a muito. conversa tá boa, hein? Você vê? Tem muita coisa para eles compartilhar com a gente aqui. E eu entendo que a gente vai causar expectativas aí para o pessoal continuar pedindo para a galera voltar junto com a esposa, né? Essa família abençoada que eu tenho certeza que realmente aceitou, está vivendo o chamado e está compartilhando esse chamado. Eu acho Amém. que é algo que O tema se encaixa bem, né? Desfrutando o chamado de Deus. Amém. Porque você teve o chamado, e aí? Vou desfrutar ou vou encarar de qualquer jeito? Vou encarar bravo? Não. Você está desfrutando o chamado que Deus deu na tua vida. Hoje eu acredito que nós desfrutamos. Mas No começo não foi tão desfrutado. não No foi, começo não teve foi que... tão simples assim, não. Você reluta muito contra essas coisas porque nós temos as nossas crenças, né? A gente tem as nossas criações levam, né? Pô, seja um grande empresário, tenha um bom emprego, seja um bom médico, faça um concurso público. E de repente, quando eu cheguei até para os meus pais e falei, ó, tô mudando para Maringá, meu pai falou, como assim, cara? Você acabou de chegar. O que você vai fazer lá? Não sei. Aí eu expliquei pro meu pai, ele falou, você tá ficando louco, Pia. Vai fazer Não, o concurso pai. do Banco do Brasil. Ele olhou para mim, ele falou, ó, tá para sair aí um concurso do Banco do Brasil, da Caixa Olha Econômica. só. Eu falei, pai, legal, mas Deus tá me chamando para isso. Cara, de onde que você escuta Deus? Você tá maluco? Tá vendo? Então, assim, por esses motivos que a gente vem, talvez né? Você começa a ter uns debates com Deus de tentar entender esse chamado. Mas a partir do momento que você entende que você põe o pé, ele põe a ponte, que aquilo que ele manda você fazer, ele vai prover, aí tudo fica mais simples. Mais simples. Não mais fácil, mais simples. É o momento de desfrutar, o momento de entender e o momento de compartilhar, né? Eu vejo que são 3 momentos aí, né? Então vamos finalizar aqui, igual o nosso amigo Marcelão não está aqui presente. Opa. Mas ele deixa uma mensagem final. Vamos lá, Vanessa, cereja do bolo, uma mensagem final aí. O que você falaria para as mulheres? O que você falaria? Uma mensagem para nós. As mulheres continuem desfrutando o caminho ao lado do seu marido, né? É que a gente aprenda a entregar o controle das nossas casas, das nossas vidas e deixar que Deus faça o papel dele. Porque nós mulheres temos esse apego, né, de querer resolver tudo e ter o controle de tudo. Então que a gente realmente seja essa mulher que o Senhor quer, de entregar o controle nas mãos do Senhor para Ele poder fazer os processos nas nossas vidas. Amém. Amém. Galera, mensagem final aí, cereja do bolo para nós. Eu aprendi nessa caminhada que nós nunca... Se fala muito, né? Não olhe para homens. Mas eu creio que homens são usados por Deus. Então, tem entendimento do que Deus está falando através de homens.
e guarde o que Deus falou através de homens. Não julgue a vida desse homem, porque esse homem vai ser falho. Então, se você quer desfrutar o caminho, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus, use aquilo que Deus falou através daqueles homens, mas não queira olhar para aquele homem. Amém. Muito bem, muito bem. Valmir, você que fazia tempo que não Compartilhado aí. estava com a gente aqui presente. Você vê, rapaz, Só vivendo um mensagem. momento único, posso falar para vocês que eu tinha um certo temor de ser pai, sabe? Entrando aí para esse movimento, participando, a gente aprendeu a realmente a perder esse medo, sabe? Claro, sempre tem aquela insegurançazinha, não é? Isso é o que a gente já falou sobre aqui. Mas a gente precisou acostumar com essa ideia e eu pude enxergar isso através da vida de vocês, pais, homens e mulheres, não é? Que veio compartilhando, a gente ouvindo aqui. E é sempre bom aí, daqui a algumas semanas, meu filho chega por aqui e a gente vai poder, não é, deixar esse legado juntos. Então, é sempre bom, atenção homens, mulheres que ainda não são legendários, família legendária aí, ó. Fica atento, viu? Você que tem um sonho, as mulheres que têm sonho, a gente precisa entregar onde? É no altar, não é? É, Porque a gente sabe que tantas mulheres querem ser mãe, sim. quantos homens querem ser pais. E a gente sonha em deixar um legado, então eu entendo que a montanha também pode ser um tempo especial. Amém. Não apenas para esse tema, mas para vários outros. Que Deus abençoe a todos, até a próxima. E com certeza vocês vão sempre encontrar aqui no Legendários Cast aí histórias que impressionam, que ensinam e emocionam também. Deus abençoe a todos. Que bom. Obrigado pela presença do Vinícius Galera, da Vanessa, nosso Valmir aqui. Mas foi muito bom, muito interessante a sua história, desfrutando o caminho, tem que ter coragem, né? Mas para você que está assistindo, se você tem algum chamado de Deus aí e não tem medo, não sabe como proceder, galera deu. Você pega, como o pessoal fala, pega o código. Você põe o pé, que Deus põe a ponte. Pronto. Né? Amém. Amém. Fica com Deus e. Au! Au. É o